Eu não planejei contar essa história. Para ser sincera, eu tentei esquecer. Enterrar os pedaços de mim que se quebraram naquele dia. Mas tem dores que não se enterram. Elas vivem em olhares silenciosos, em músicas que você não consegue mais ouvir, no silêncio entre dois batimentos do coração. O que aconteceu mudou tudo. E enquanto eu conto, momento a momento, vou revelar coisas que nunca achei que diria em voz alta. Vai ter parte que dói, parte que te surpreende, e talvez até partes que pareçam reais demais para ignorar. Mas se você ficar comigo até o final, vai entender por que eu precisava contar isso agora. Porque tem verdades que não conseguem mais ficar escondidas. O aroma doce e familiar do bolo de fubá recém-assado pairava no ar, uma cortina invisível que separava a cozinha do restante da casa. Era domingo, e como em todos os domingos, a casa fervilhava com a antecipação do jantar familiar. A mesa, grande e de madeira maciça, já estava posta, adornada com a toalha bordada à mão pela avó, um relicário de tradições transmitidas através das gerações. Do lado de fora, o sol da tarde banhava o jardim, transformando as folhas verdes em esmeraldas brilhantes. A cena era a personificação da normalidade, um quadro idílico de união e felicidade. Mas por trás dessa fachada, um terremoto emocional se preparava para devastar tudo. Ricardo, o anfitrião daquela reunião dominical, movia-se pela casa com uma serenidade forçada. Seu sorriso, habitualmente genuíno e acolhedor, parecia agora uma máscara frágil, prestes a se estilhaçar. A cada passo, o peso da verdade que carregava em seu peito se tornava mais insuportável. A descoberta, feita poucas horas antes, ecoava em sua mente como um trovão distante, distorcendo a realidade ao seu redor. A imagem de sua esposa, Ana, e seu melhor amigo, Pedro, juntos em um motel barato, era uma ferida aberta, sangrando incessantemente. Pedro, o melhor amigo, era mais que um companheiro. Era um irmão de alma, um confidente, alguém com quem Ricardo havia compartilhado sonhos, segredos e os momentos mais importantes de sua vida. A traição, portanto, era dupla. A infidelidade conjugal de Ana se somava à perfídia de Pedro, dilacerando o tecido da amizade que Ricardo acreditava ser inabalável. A decisão de revelar a verdade durante o jantar de domingo não fora impulsiva. Ricardo havia ponderado todas as alternativas, buscando uma forma de minimizar o sofrimento, de evitar o escândalo. Mas o silêncio, ele percebeu, seria uma traição ainda maior a si mesmo, à sua família, aos valores que sempre prezara. Aquele jantar, que deveria ser um momento de celebração e união, se transformaria em um palco para a revelação de uma dolorosa verdade, um ato de catarse em meio ao caos. Enquanto ajudava sua mãe a finalizar os preparativos na cozinha, Ricardo observava os membros de sua família chegarem, um a um, seus pais, com seus sorrisos calorosos e abraços apertados. Seus irmãos, com suas esposas e filhos, trazendo consigo a alegria e a energia contagiante da juventude. A cada cumprimento, a cada troca de palavras gentis, a dor de Ricardo se intensificava. Como ele poderia destruir essa atmosfera de felicidade? Como poderia revelar a verdade sem causar um dano irreparável a todos que amava? A chegada de Pedro foi o golpe final. O aperto de mão firme, o sorriso cúmplice, a troca de olhares que antes transmitiam confiança e amizade, agora eram carregados de falsidade e dissimulação. Ricardo sentiu um nó na garganta, uma onda de náusea o invadir. Ele precisava agir, precisava expor a verdade, por mais dolorosa que fosse. O jantar começou com a habitual conversa animada. Os presentes se serviam, elogiando a comida e compartilhando as novidades da semana. Ricardo, no entanto, permanecia em silêncio, observando a cena com um olhar distante. Sua mente estava em outro lugar, presa em um turbilhão de emoções conflitantes. A cada garfada, a cada palavra trocada, a tensão aumentava, tornando o ar quase palpável. O momento fatídico se aproximava. Ricardo sabia que não poderia adiar mais. Ele respirou fundo, reuniu toda a sua coragem e se preparou para proferir as palavras que mudariam sua vida para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
amplificado pela expectativa e pelo medo. O bolo de fubá, agora frio e intocado, era um símbolo irônico da felicidade que se esvaía. O jantar de domingo, outrora um ritual sagrado de união familiar, se transformaria em um campo de batalha emocional, onde a verdade seria a arma mais poderosa. O silêncio, denso como um véu de luto, pairava sobre a sala de jantar. Ricardo, com a voz embargada, finalmente quebrou o silêncio. As palavras saíram hesitantes, mas carregadas de uma verdade brutal. A traição de Ana e Pedro, a descoberta no motel, a dor lancinante que o consumia por dentro. Cada sílaba era como uma facada, atingindo o coração de cada um dos presentes. A reação inicial foi de choque absoluto. Um silêncio ainda mais profundo se instalou, interrompido apenas pelos soluços abafados da mãe de Ricardo, que cobria o rosto com as mãos em prantos. O pai, um homem de semblante forte e postura imponente, parecia ter envelhecido 10 anos em questão de segundos. Seus olhos, antes cheios de vida, agora refletiam uma tristeza profunda, um misto de decepção e preocupação com o filho. Os irmãos de Ricardo, atônitos, trocavam olhares incrédulos. Suas esposas, com os rostos pálidos, tentavam confortá-los. Em vão. A atmosfera de alegria e união que permeava a casa momentos antes havia se dissipado, dando lugar a um clima de consternação e sofrimento. A revelação de Ricardo havia transformado o jantar de domingo em um funeral da felicidade. Já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que passou por uma história assim? Adoraríamos ler seu comentário abaixo. A gente lê tudo com o coração aberto, e quem estiver lendo pode ser que ajude de alguma forma a amenizar o seu sentimento. Ah, e confere se sua inscrição no canal ainda está ativa. Tem muita história de arrepiar vindo por aí, para não perder os próximos episódios. Se você está gostando da história, deixe um like e comenta de onde está ouvindo. Isso ajuda muito a saber as opiniões e nos motiva a continuar. Se você curte histórias que emocionam de verdade, que aquecem o peito ou apertam o coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. Prometo que a próxima história pode te surpreender ainda mais. Pedro, pálido e trêmulo, permanecia em silêncio, com o olhar fixo no chão. A culpa e o remorso o consumiam, tornando-o incapaz de articular qualquer palavra. Ana, por sua vez, tentava se justificar, em vão. Suas explicações eram confusas e contraditórias, apenas servindo para aumentar a raiva e a indignação dos presentes. Diante daquela cena devastadora, Ricardo sentiu um misto de alívio e culpa. Alívio por ter finalmente se libertado do peso da mentira, por ter exposto a verdade, por mais dolorosa que fosse, mas culpa por ter causado tanto sofrimento à sua família, por ter destruído a harmonia que sempre prezara. Agora, pense em como isso se aplica quando confrontamos verdades desconfortáveis dentro de nossas próprias famílias. Muitas vezes, a omissão parece ser o caminho mais fácil, a solução menos dolorosa. No entanto, o silêncio pode corroer os alicerces da confiança, permitindo que a mentira se prolifere e cause danos ainda maiores a longo prazo. A coragem de enfrentar a verdade, por mais difícil que seja, pode ser o primeiro passo para a cura e a reconstrução. Em vez de buscar vingança ou alimentar o ódio, Ricardo optou por expor a verdade, buscando uma forma de lidar com a dor e o sofrimento de forma honesta e transparente. Sua atitude, embora drástica, demonstrava um desejo de romper com o ciclo de mentiras e traições, buscando um futuro baseado na verdade e na honestidade. Contudo, o caminho da verdade nem sempre é o mais fácil. A revelação de Ricardo desencadeou uma série de conflitos e tensões dentro da família. As relações foram abaladas, a confiança foi quebrada e a reconstrução exigiria tempo, paciência e muita compreensão. Mas no meio do caos, uma semente de esperança havia sido plantada. A esperança de um futuro mais honesto e autêntico, baseado na verdade e na transparência. De maneira similar, a busca pela verdade em situações de traição exige uma profunda reflexão sobre os valores que norteiam nossas vidas. A fidelidade, a honestidade e o respeito são pilares fundamentais para a construção de relacionamentos saudáveis e duradouros. Quando esses valores são violados,
a dor e o sofrimento podem ser avassaladores. Apesar disso, é importante lembrar que a verdade, por mais dolorosa que seja, pode ser libertadora. Ela nos permite confrontar nossos medos e inseguranças, nos ajuda a aprender com nossos erros e nos capacita a construir um futuro mais forte e resiliente. A busca pela verdade, portanto, é um ato de coragem e amor próprio, um passo fundamental para a cura e a transformação. A poeira da revelação, contudo, mal começava a assentar. A verdade, nua e crua, exposta à luz do domingo, era apenas o prelúdio de um longo e tortuoso processo de reconstrução. A família, antes um porto seguro, se via agora dividida, cada membro lutando para processar a traição e suas consequências. A mãe de Ricardo, outrora o esteio da família, se encontrava em um estado de profunda tristeza e confusão. A traição de Ana, a quem considerava como uma filha, a havia ferido profundamente. A imagem da nora, sorridente e prestativa, se contrastava agora com a da mulher adúltera, criando uma dissonância que ela não conseguia superar. O pai, por sua vez, tentava manter a compostura, mas a decepção era evidente em seu olhar. A traição de Pedro, seu amigo e confidente, o havia atingido em cheio, abalando sua fé na lealdade e na amizade. Os irmãos de Ricardo, apesar da raiva e da indignação, se sentiam divididos entre o apoio ao irmão e a compaixão por Ana, com quem haviam construído laços de amizade ao longo dos anos. Suas esposas, por sua vez, se mostravam mais firmes no apoio a Ricardo, condenando a atitude de Ana e Pedro. A atmosfera na casa era tensa e carregada, com cada palavra e gesto sendo cuidadosamente medidos. Diante desse cenário desolador, Ricardo se sentia perdido e desamparado. A dor da traição era avassaladora, mas a responsabilidade de lidar com as consequências da revelação era ainda maior. Ele sabia que precisava ser forte, não apenas por si mesmo, mas também por sua família, que precisava de sua liderança para superar aquele momento difícil. Agora, considere como isso se manifesta quando nos deparamos com a necessidade de reconstruir a confiança após uma quebra. A mera exposição da verdade, embora crucial, não é suficiente para restaurar os laços rompidos. É preciso um esforço conjunto, baseado na honestidade, na empatia e na disposição de perdoar. Nesse sentido, a atitude de Ricardo, ao expor a verdade, pode ser vista como um primeiro passo para a reconstrução da confiança dentro da família. No entanto, o sucesso desse processo dependerá da capacidade de cada membro de lidar com suas próprias emoções, de perdoar os erros do passado e de se comprometer com um futuro mais honesto e transparente. Ademais, a quebra da confiança pode gerar um ciclo vicioso de desconfiança e ressentimento, dificultando ainda mais a reconstrução dos laços afetivos. É preciso romper com esse ciclo, cultivando a empatia e a compreensão, buscando enxergar a situação sob a perspectiva do outro. Em contrapartida, a reconstrução da confiança exige tempo e paciência. Não há soluções mágicas ou atalhos para superar a dor e o sofrimento causados pela traição. É preciso estar disposto a investir tempo e energia na construção de um relacionamento mais forte e resiliente, baseado na verdade e no respeito mútuo. Além disso, a reconstrução da confiança pode exigir a busca por ajuda profissional. Um terapeuta familiar pode auxiliar os membros da família a lidar com suas emoções, a comunicar seus sentimentos de forma eficaz e a encontrar caminhos para superar a crise. Em suma, a revelação da verdade é apenas o começo de um longo e árduo processo de reconstrução. A família, abalada pela traição, precisa se unir para superar a crise, cultivando a honestidade, a empatia e o perdão. A reconstrução da confiança exige tempo, paciência e, muitas vezes, a busca por ajuda profissional. Apesar da torrente de emoções que inundava o ambiente, um outro elemento, mais sutil, começava a se manifestar: o questionamento das próprias verdades. A revelação da traição não apenas expôs as falhas de Ana e Pedro, mas também lançou uma sombra sobre as certezas que cada membro da família carregava consigo. Será que o casamento de Ricardo e Ana era tão perfeito quanto aparentava? Será que a amizade entre Ricardo e Pedro era tão sólida quanto se acreditava? Será que a família, como um todo, era tão unida e harmoniosa quanto se imaginava?
A busca por respostas para essas perguntas exigia uma profunda autoanálise, um mergulho nas próprias inseguranças e fragilidades. Cada membro da família precisava confrontar suas próprias ilusões, reconhecer seus próprios erros e assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas. Era um processo doloroso e desafiador, mas necessário para a reconstrução da confiança e para a construção de um futuro mais autêntico. Entretanto, essa jornada de autoconhecimento não era isenta de perigos. A tentação de culpar os outros, de se vitimizar, de se agarrar a falsas certezas era grande. Era preciso resistir a essa tentação, buscando a verdade com honestidade e humildade, mesmo que essa verdade doesse. Veja bem, quando nos confrontamos com a quebra de um relacionamento importante, seja ele amoroso, familiar ou de amizade, tendemos a buscar culpados, a apontar o dedo para os responsáveis pela dor que sentimos. No entanto, essa busca por culpados nem sempre é produtiva. Ela pode nos impedir de enxergar nossos próprios erros e de assumir a responsabilidade por nossas próprias escolhas. Em vez de buscar culpados, talvez seja mais útil concentrarmos-nos em compreender as causas da quebra do relacionamento. Quais foram os fatores que contribuíram para a traição? Quais foram os sinais de alerta que ignoramos? Quais foram as nossas próprias falhas e omissões? Ao responder a essas perguntas com honestidade e humildade, podemos aprender valiosas lições sobre nós mesmos e sobre nossos relacionamentos. Podemos identificar padrões de comportamento que nos impedem de construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Podemos aprender a comunicar nossos sentimentos de forma mais eficaz, a estabelecer limites claros e a cultivar a confiança mútua. Ademais, a busca pelo autoconhecimento pode nos levar a questionar nossos próprios valores e crenças. Será que os valores que norteiam nossas vidas são realmente nossos, ou são apenas reflexos das expectativas da sociedade ou da nossa família? Será que as crenças que sustentamos são realmente verdadeiras, ou são apenas mecanismos de defesa que nos impedem de enxergar a realidade? Ao questionar nossos valores e crenças, podemos nos libertar de padrões de pensamento e comportamento que nos limitam e nos impedem de viver uma vida autêntica e plena. Podemos descobrir novas formas de nos relacionarmos com nós mesmos, com os outros e com o mundo. Portanto, a revelação da traição, por mais dolorosa que seja, pode ser uma oportunidade para um profundo processo de autoconhecimento e transformação. Ao confrontar nossas próprias ilusões, ao reconhecer nossos próprios erros e ao questionar nossos próprios valores e crenças, podemos nos tornar pessoas mais fortes, mais resilientes e mais autênticas. No entanto, a dinâmica familiar, já fragilizada pela traição e pela subsequente busca por autoconhecimento, enfrentava um novo desafio: a necessidade de redefinir os papéis e responsabilidades de cada um. O esquema familiar tradicional, com seus papéis bem definidos e hierarquias estabelecidas, havia sido abalado pela revelação da infidelidade. Ricardo, antes visto como o marido bem-sucedido e provedor, agora era percebido como a vítima de uma traição. Ana, antes admirada como a esposa dedicada e mãe carinhosa, agora carregava o estigma da adúltera. Pedro, antes respeitado como o amigo leal e confidente, agora era visto como o traidor. Essa mudança na percepção dos papéis e responsabilidades exigia uma renegociação das relações familiares. Ricardo precisava aprender a se ver, não apenas como a vítima, mas também como um indivíduo forte e resiliente, capaz de superar a dor e reconstruir sua vida. Ana precisava assumir a responsabilidade por seus atos e buscar formas de reparar o dano causado. Pedro precisava enfrentar as consequências de sua traição e buscar formas de se redimir. Entretanto, essa renegociação dos papéis e responsabilidades não era uma tarefa fácil. A resistência à mudança, o medo do desconhecido e a dificuldade em abandonar velhos hábitos e padrões de comportamento eram obstáculos a serem superados. Era preciso coragem, paciência e muita comunicação para construir uma nova dinâmica familiar, baseada na honestidade, no respeito e na igualdade. Agora, reflita sobre como isso se aplica quando você se depara com a necessidade de redefinir os papéis e responsabilidades dentro de sua própria família. Muitas vezes,
a mudança de um membro da família, seja por motivos de doença, divórcio, perda de emprego ou qualquer outra razão, exige uma adaptação de todos os demais. Os papéis e responsabilidades que antes eram claramente definidos podem se tornar confusos e sobrecarregados, gerando tensões e conflitos. Nesse sentido, é fundamental que a família se reúna para discutir a nova situação e renegociar os papéis e responsabilidades de cada um. É importante que todos os membros da família tenham a oportunidade de expressar seus sentimentos, suas necessidades e suas preocupações. É importante que todos se sintam ouvidos e respeitados. Ademais, a redefinição dos papéis e responsabilidades pode exigir uma revisão das expectativas e dos valores da família. Será que as expectativas que temos em relação aos nossos familiares são realistas e justas? Será que os valores que norteiam nossas vidas são coerentes com a nova situação? Ao responder a essas perguntas com honestidade e humildade, podemos nos libertar de padrões de pensamento e comportamento que nos limitam e nos impedem de construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Podemos descobrir novas formas de nos relacionarmos com nossos familiares, baseadas na empatia, na compreensão e no apoio mútuo. Por outro lado, a resistência à mudança pode levar a um agravamento das tensões e dos conflitos dentro da família. A dificuldade em abandonar velhos hábitos e padrões de comportamento pode gerar frustração, ressentimento e até mesmo raiva. É preciso estar disposto a abrir mão do controle, a ceder em alguns pontos e a aceitar que nem sempre as coisas sairão como planejamos. Em contrapartida, a redefinição dos papéis e responsabilidades pode ser uma oportunidade para fortalecer os laços familiares. Ao trabalhar juntos para superar os desafios, os membros da família podem desenvolver um senso de união e solidariedade. Podem aprender a confiar uns nos outros, a apoiar uns aos outros e a celebrar os sucessos uns dos outros. Em suma, a revelação da traição e a subsequente busca por autoconhecimento exigem uma redefinição dos papéis e responsabilidades dentro da família. Essa redefinição exige coragem, paciência, comunicação e a disposição de abandonar velhos hábitos e padrões de comportamento. Ao renegociar as relações familiares, a família pode se tornar mais forte, mais resiliente e mais unida. Todavia, o processo é intrinsecamente complexo, exigindo uma abordagem atenta à sutileza das emoções envolvidas e à importância de manter canais de comunicação abertos e honestos. Contudo, mesmo com a redefinição dos papéis familiares em andamento, uma sombra ainda mais densa pairava sobre a casa: o fardo do perdão. A traição de Ana e Pedro havia deixado cicatrizes profundas, feridas que pareciam impossíveis de curar. Ricardo, em particular, se debatia com a dificuldade de perdoar aqueles que o haviam traído tão cruelmente. A raiva, o ressentimento e a mágoa eram sentimentos poderosos, que o consumiam por dentro e o impediam de seguir em frente. Para além da simples aceitação intelectual do erro alheio, o perdão genuíno exigia uma transformação profunda do coração, uma capacidade de transcender a dor e de enxergar a humanidade por trás da falha. Não se tratava de justificar a traição, mas sim de reconhecer que todos somos passíveis de errar, de fraquejar e de tomar decisões equivocadas. Agora, pense em como isso se manifesta quando nos deparamos com a necessidade de perdoar alguém que nos magoou profundamente. Frequentemente, a dor da traição é tão intensa que nos impede de enxergar a possibilidade do perdão. Nos apegamos à raiva e ao ressentimento, alimentando um ciclo vicioso de sofrimento. Nesse sentido, é importante lembrar que o perdão não é um ato de fraqueza, mas sim de coragem. Exige uma força interior imensa para superar a dor e a mágoa, para liberar o peso do ressentimento e para abrir o coração à possibilidade da cura. Ademais, o perdão não significa esquecer o que aconteceu ou justificar o erro cometido. Significa, sim, escolher não se deixar consumir pela raiva e pelo ressentimento, optar por seguir em frente e construir um futuro mais leve e feliz. Aliás, o perdão é um processo gradual, que exige tempo e paciência. Não se trata de um ato único e instantâneo, mas sim de uma jornada contínua, marcada por altos e baixos, por momentos de dúvida
e por momentos de clareza. Por outro lado, a falta de perdão pode ter consequências devastadoras para a saúde física e mental. O ressentimento crônico pode levar ao desenvolvimento de doenças como depressão, ansiedade, problemas cardíacos e até mesmo câncer. Em contrapartida, o ato de perdoar pode trazer inúmeros benefícios para a saúde e o bem-estar. O perdão libera o corpo e a mente do peso do ressentimento, reduz o estresse e a ansiedade, melhora o humor e fortalece o sistema imunológico. Em adição, o perdão pode fortalecer os relacionamentos. Ao perdoar aqueles que nos magoaram, abrimos a porta para a reconciliação e para a construção de um futuro mais harmonioso. Entretanto, o perdão nem sempre é possível. Em alguns casos, a traição é tão grave que a reconciliação se torna inviável. Nesses casos, o perdão pode ser um ato unilateral, um processo interno de cura, que permite à vítima seguir em frente, mesmo sem o reconhecimento ou o arrependimento do agressor. Em suma, o fardo do perdão é um dos maiores desafios enfrentados pela família de Ricardo. O perdão exige uma transformação profunda do coração, uma capacidade de transcender a dor e de enxergar a humanidade por trás da falha. O perdão é um processo gradual, que exige tempo, paciência e, acima de tudo, coragem. E embora nem sempre seja possível, o ato de perdoar pode trazer inúmeros benefícios para a saúde, o bem-estar e os relacionamentos. O perdão autêntico, portanto, não é apenas um ato de benevolência para com o outro, mas um poderoso catalisador de cura para si mesmo. A superação, contudo, não se restringia à esfera individual. A família, como um organismo interdependente, precisava encontrar uma nova forma de coexistir, de se relacionar e de se apoiar mutuamente. A antiga dinâmica, baseada em papéis predefinidos e expectativas tácitas, já não se sustentava. Era preciso construir algo novo, algo mais resiliente e adaptável às novas circunstâncias. Nesse sentido, a comunicação aberta e honesta se tornava um pilar fundamental. Era preciso criar um espaço seguro onde cada membro da família pudesse expressar seus sentimentos, suas necessidades e suas preocupações sem medo de julgamento ou retaliação. Era preciso aprender a ouvir com empatia, a validar as emoções alheias e a buscar soluções conjuntas para os problemas. A princípio, a tarefa parecia hercúlea. As feridas ainda estavam abertas, as emoções à flor da pele. A desconfiança pairava no ar. As conversas eram tensas, as discussões acaloradas, os silêncios constrangedores. Mas aos poucos, com paciência e perseverança, a família começou a trilhar um novo caminho. Entretanto, a comunicação não era a única ferramenta necessária. Era preciso também aprender a estabelecer limites saudáveis, a respeitar a individualidade de cada membro da família e a reconhecer que nem sempre seria possível agradar a todos. Era preciso abandonar a ilusão de controle e aceitar que cada um tinha o direito de tomar suas próprias decisões, mesmo que essas decisões não fossem as que os outros esperavam. De modo análogo, a família precisava aprender a lidar com a ambivalência. Era natural que, em alguns momentos, os sentimentos de raiva, ressentimento e mágoa ressurgissem. Era importante reconhecer esses sentimentos, validá-los e expressá-los de forma construtiva, sem se deixar consumir por eles. Além disso, a família precisava aprender a perdoar, não apenas Ana e Pedro, mas também a si mesmos. Era preciso reconhecer que todos haviam cometido erros, que todos haviam contribuído para a crise e que todos tinham o direito de serem perdoados. Outros sim, a família precisava aprender a celebrar as pequenas vitórias. Cada passo em direção à cura, cada gesto de compreensão, cada momento de união era motivo para celebrar. Era importante reconhecer o progresso, por menor que fosse, e valorizar o esforço de cada um. Ademais, a família precisava aprender a buscar ajuda profissional. Um terapeuta familiar poderia auxiliar a família a lidar com suas emoções, a comunicar seus sentimentos de forma eficaz e a encontrar caminhos para superar a crise. Por outro lado, a família precisava aprender a se divertir, a relaxar e a aproveitar a vida. Era importante reservar momentos para o lazer, para o convívio social e para atividades que trouxessem alegria e bem-estar. Agora,
Imagine como isso se aplica quando você enfrenta desafios na sua própria família. Com frequência, a tendência é se isolar, se fechar em si mesmo e evitar o contato com os outros. No entanto, o isolamento pode agravar a situação, alimentando a solidão e o desespero. Assim, é crucial buscar o apoio de amigos, familiares e profissionais. Compartilhar seus sentimentos, suas necessidades e suas preocupações com pessoas de confiança pode aliviar o peso da dor e trazer novas perspectivas. Em suma, a superação dos desafios familiares exige um esforço conjunto, baseado na comunicação aberta e honesta, no estabelecimento de limites saudáveis, no reconhecimento da ambivalência, no perdão, na celebração das pequenas vitórias, na busca por ajuda profissional e na valorização do lazer e do bem-estar. A família, como um organismo interdependente, precisa aprender a coexistir, a se relacionar e a se apoiar mutuamente, construindo um novo futuro, mais resiliente e adaptável às novas circunstâncias. Entretanto, a jornada da família de Ricardo rumo à resiliência não se limitava à mera reconciliação ou à reconstrução de laços afetivos. Um elemento crucial, frequentemente negligenciado em situações similares, era a necessidade de reavaliar o legado familiar, de questionar os valores e princípios que haviam moldado a identidade da família ao longo das gerações. Afinal, a traição de Ana e Pedro não era um evento isolado, mas sim um sintoma de problemas mais profundos, enraizados na história da família e na forma como seus membros se relacionavam entre si. Nesse sentido, era imperativo que a família se dispusesse a revisitar o passado, a desenterrar segredos e traumas há muito tempo esquecidos. Era preciso analisar criticamente as dinâmicas de poder, os padrões de comunicação e os modelos de relacionamento que haviam sido transmitidos de geração em geração. Era preciso questionar as crenças limitantes, os preconceitos arraigados e os tabus silenciados. Agora, imagine como isso se aplica quando você se depara com a necessidade de reavaliar o legado da sua própria família. Com frequência, a tendência é idealizar o passado, a romantizar as memórias e a ignorar os aspectos negativos da história familiar. No entanto, essa idealização pode nos impedir de enxergar a realidade com clareza e de aprender com os erros do passado. Dessa forma, é fundamental que você se disponha a analisar criticamente a história da sua família, a questionar os valores e princípios que foram transmitidos de geração em geração. Quais foram os sucessos e os fracassos da sua família? Quais foram os momentos de alegria e de tristeza? Quais foram os valores que nortearam as decisões dos seus antepassados? Ao responder a essas perguntas com honestidade e humildade, você poderá identificar padrões de comportamento que se repetem ao longo das gerações. Poderá descobrir segredos e traumas que foram silenciados por anos. Poderá compreender melhor as dinâmicas de poder que moldaram a sua família. Em vez de se apegar a uma visão idealizada do passado, procure enxergar a história da sua família com clareza e objetividade. Reconheça os sucessos, mas não ignore os fracassos. Celebre os momentos de alegria, mas não se esqueça dos momentos de tristeza. Valorize os valores positivos, mas questione os valores negativos. Outro ponto importante é questionar a narrativa dominante da sua família. Quem conta a história da sua família? Quais são os fatos que são enfatizados e quais são os fatos que são ignorados? Qual é a perspectiva de quem conta a história? Ao questionar a narrativa dominante, você poderá descobrir outras perspectivas e outras versões da história. Poderá dar voz a membros da família que foram silenciados ou marginalizados. Poderá construir uma visão mais completa e equilibrada da história da sua família. À medida que você reavalia o legado da sua família, é provável que se depare com segredos e traumas que foram mantidos em segredo por anos. Esses segredos podem ser dolorosos e difíceis de enfrentar, mas é importante que você os reconheça e os processe. Conversamente, a revelação de segredos familiares pode ser uma oportunidade para curar feridas antigas e para fortalecer os laços familiares. Ao compartilhar suas histórias e seus sentimentos, os membros da família podem se aproximar uns dos outros e construir um futuro mais honesto e transparente. Em suma, a jornada da família de Ricardo rumo à resiliência exige uma reavaliação do legado familiar, um questionamento dos valores e princípios que moldaram a identidade da família ao longo das gerações. Essa reavaliação pode ser dolorosa e desafiadora,
mas é fundamental para a construção de um futuro mais autêntico e para a quebra de padrões de comportamento disfuncionais. A capacidade de confrontar o passado, com suas imperfeições e dores, torna-se paradoxalmente a chave para um futuro mais promissor. Contudo, a ressignificação do núcleo familiar de Ricardo transcendia a mera análise retrospectiva. Um elemento fulcral, frequentemente negligenciado em conjunturas análogas, residia na reinvenção da narrativa familiar, na elaboração de um novo conto que não apenas reconhecesse as cicatrizes do passado, mas que também celebrasse a capacidade de superação e o potencial de crescimento. Afinal, as famílias, tal como os indivíduos, são narrativas em constante construção, sujeitas a revisões, reinterpretações e, sobretudo, a novas perspectivas. Nesse sentido, era imperioso que a família se aventurasse na criação de um relato renovado, um épico que não se limitasse a lamentar a traição e suas sequelas, mas que também exaltasse a coragem de enfrentar a adversidade, a resiliência de reconstruir laços fragilizados e a sabedoria de aprender com os erros. Era preciso transformar a tragédia em oportunidade, a dor em força motriz e o sofrimento em fonte de inspiração. Agora, ponderemos como isso se aplica quando nos deparamos com a necessidade de reescrever a história da nossa própria família. Frequentemente, a tendência é perpetuar narrativas limitantes, a reproduzir padrões disfuncionais e a nos aprisionar em papéis predefinidos. No entanto, essa repetição compulsiva do passado pode nos impedir de alcançar o nosso pleno potencial e de construir um futuro mais feliz e realizado. Dessa forma, torna-se essencial que nos permitamos questionar as narrativas dominantes da nossa família, que nos desafiemos a romper com os ciclos viciosos e que nos aventuremos na criação de um novo relato, um conto que nos empodere, que nos inspire e que nos conduza a um futuro mais promissor. Para tanto, torna-se imprescindível identificar os arquétipos que habitam a nossa família, os personagens simbólicos que representam os nossos medos, as nossas esperanças e as nossas aspirações. Quem é o herói da nossa história? Quem é o vilão? Quem é o mentor? Quem é o trickster? Ao identificarmos esses arquétipos, podemos compreender melhor as dinâmicas de poder que moldam a nossa família e podemos nos libertar dos papéis que nos foram impostos. Podemos nos tornar os autores da nossa própria história, os protagonistas do nosso próprio destino. Ademais, é crucial que nos permitamos explorar as múltiplas perspectivas da nossa história familiar. Cada membro da família possui uma visão única e singular dos eventos que marcaram o nosso passado. Ao reunirmos essas diferentes perspectivas, podemos construir um relato mais rico, mais completo e mais fiel à realidade. Semelhantemente, é importante que celebremos os momentos de alegria e de sucesso da nossa família. As histórias de superação, de conquista e de felicidade podem nos inspirar a enfrentar os desafios do presente e a construir um futuro mais promissor. Por outro lado, é fundamental que reconheçamos os momentos de dor e de sofrimento da nossa família. As histórias de perda, de traição e de fracasso podem nos ensinar importantes lições sobre resiliência, compaixão e perdão. Em contrapartida, a reinvenção da narrativa familiar não implica a negação do passado. Pelo contrário, implica a sua aceitação, a sua compreensão e a sua transformação. Implica reconhecer as cicatrizes, mas também celebrar a capacidade de cura. Implica honrar os antepassados, mas também trilhar um novo caminho. À medida que reescrevemos a história da nossa família, é provável que nos deparemos com segredos e traumas que foram mantidos em silêncio por anos. Esses segredos podem ser dolorosos e difíceis de enfrentar, mas é importante que os reconheçamos e os processemos. Afinal, a cura das feridas do passado pode nos libertar para construir um futuro mais autêntico e pleno. Pode nos permitir viver com mais alegria, mais amor e mais significado. Em síntese, a ressignificação do núcleo familiar de Ricardo exige a reinvenção da narrativa familiar, a elaboração de um novo conto que celebre a capacidade de superação e o potencial de crescimento. Essa reinvenção implica a identificação dos arquétipos familiares, a exploração das múltiplas perspectivas da história, a celebração dos momentos de alegria e a aceitação dos momentos de dor. A reinvenção da narrativa familiar, em suma, é um ato de empoderamento,
de resiliência e de amor. De certo, a reconfiguração do lar de Ricardo, em seu âmago, demandava mais do que a mera catarse emocional ou a reescrita da história familiar. Um aspecto preeminente, com frequência relegado a um plano secundário em situações análogas, assentava na revitalização dos rituais familiares, na criação de novas práticas que pudessem cimentar os laços afetivos, fortalecer a identidade coletiva e proporcionar um senso de pertencimento em meio à turbulência. Afinal, os rituais, tanto os grandiosos quanto os mais singelos, atuam como âncoras em tempos de incerteza, oferecendo um refúgio seguro onde os membros da família podem se reconectar, reafirmar seus valores e celebrar a vida em conjunto. Nesse sentido, era imperativo que a família se dedicasse à identificação de rituais preexistentes que ainda pudessem ser resgatados e adaptados às novas circunstâncias, bem como à invenção de novas práticas que pudessem atender às necessidades específicas daquele momento. A antiga celebração dominical, outrora marcada pela formalidade e pela artificialidade, poderia ser transformada em um momento de partilha genuína, onde cada membro da família pudesse expressar seus sentimentos, compartilhar suas experiências e fortalecer seus laços de afeto. Agora, reflita sobre como isso se aplica quando você se depara com a necessidade de revitalizar os rituais da sua própria família. Muitas vezes, a correria do dia a dia, as exigências do trabalho e as pressões sociais nos impedem de dedicar tempo e atenção aos rituais que outrora nos proporcionavam alegria e bem-estar. No entanto, o abandono desses rituais pode levar ao enfraquecimento dos laços familiares, à perda da identidade coletiva e ao aumento do sentimento de solidão. Dessa forma, torna-se essencial que você se permita redescobrir os rituais que outrora lhe traziam alegria e bem-estar, que se dedique a adaptá-los às novas circunstâncias e que se aventure na criação de novas práticas que possam fortalecer os laços familiares e proporcionar um senso de pertencimento. Para tanto, torna-se imprescindível identificar os valores que norteiam a sua família, os princípios que definem a sua identidade coletiva. Quais são os valores que vocês desejam transmitir aos seus filhos? Quais são os princípios que vocês desejam cultivar em seu lar? Ao identificarem esses valores, vocês podem criar rituais que os celebrem e os reforcem. Podem criar rituais que promovam a união, a solidariedade, o respeito, a honestidade e a compaixão. Ademais, é crucial que vocês se permitam experimentar diferentes tipos de rituais. Podem criar rituais que envolvam a culinária, a música, a dança, a leitura, a escrita, a arte, o esporte, a natureza, a religião ou qualquer outra atividade que lhes proporcione alegria e bem-estar. Semelhantemente, é importante que vocês se permitam adaptar os rituais às diferentes fases da vida familiar. Os rituais que funcionavam quando os seus filhos eram pequenos podem não funcionar quando eles se tornam adolescentes ou adultos. É preciso estar aberto a novas ideias, a novas práticas e a novas formas de celebrar a vida em conjunto. Por outro lado, é fundamental que vocês não se sintam pressionados a criar rituais perfeitos ou elaborados. Os rituais mais simples e espontâneos podem ser os mais significativos e memoráveis. O importante é que eles sejam autênticos, que reflitam os valores da sua família e que lhes proporcionem alegria e bem-estar. Em contrapartida, a falta de rituais pode levar ao enfraquecimento dos laços familiares, à perda da identidade coletiva e ao aumento do sentimento de solidão. Os rituais atuam como âncoras em tempos de incerteza, oferecendo um refúgio seguro onde os membros da família podem se reconectar, reafirmar seus valores e celebrar a vida em conjunto. À medida que vocês revitalizam os rituais da sua família, é provável que se deparem com resistências e desafios. Nem todos os membros da família estarão dispostos a participar ou a se engajar nas novas práticas. É preciso ter paciência, respeito e compreensão para superar essas resistências e para criar rituais que sejam significativos para todos. Em síntese, a reconfiguração do lar de Ricardo exige a revitalização dos rituais familiares, a criação de novas práticas que cimentem os laços afetivos, fortaleçam a identidade coletiva e proporcionem um senso de pertencimento.
Essa revitalização implica a identificação dos valores familiares, a experimentação de diferentes tipos de rituais, a adaptação dos rituais às diferentes fases da vida e a superação das resistências e dos desafios. A revitalização dos rituais familiares, em suma, é um ato de amor, de cuidado e de compromisso com o bem-estar da família. Ao contemplarmos a tapeçaria intrincada que se desdobrou até aqui, percebemos que a tessitura da resiliência familiar não se resume a um mero conjunto de técnicas ou estratégias. Ela emerge, antes, de uma dança delicada entre a aceitação da imperfeição inerente à condição humana e a busca incessante por um horizonte de compreensão mútua. A dor, outrora um abismo intransponível, revela-se, sob esta nova luz, um portal para a empatia, um convite à escuta atenta das vozes que ecoam em nossos corações e nos lares que compartilhamos. Nesse entrelaçamento de experiências, desvela-se que a verdadeira força de uma família reside não na ausência de conflitos ou desavenças, mas na capacidade de transformar as provações em degraus ascendentes. Cada desafio superado, cada lágrima compartilhada, cada gesto de perdão sincero, se torna um tijolo na construção de um alicerce mais sólido, mais resiliente, mais capaz de suportar as intempéries do tempo. À medida que nos aproximamos do desfecho desta reflexão, torna-se evidente que a jornada da família de Ricardo, embora singular em seus detalhes, ecoa as experiências de inúmeras famílias ao redor do mundo. A busca por um lar onde a verdade floresça, onde o respeito seja a bússola e onde o amor seja o elo inquebrantável é um anseio universal, um farol que guia nossos passos em meio à escuridão. Portanto, ao invés de buscarmos respostas prontas ou soluções miraculosas, somos convidados a cultivar a arte da escuta, a praticar a empatia e a celebrar a beleza da imperfeição. Somos chamados a abraçar a vulnerabilidade, a expressar nossos sentimentos com honestidade e a construir relacionamentos baseados na confiança e no respeito mútuo. Como um rio que serpenteia por entre montanhas e vales, a vida familiar é uma jornada sinuosa, repleta de desafios e oportunidades. A cada curva, somos confrontados com a necessidade de adaptar, de aprender e de crescer. A cada obstáculo, somos desafiados a encontrar novas formas de superar as dificuldades e de seguir em frente. E é precisamente nessa capacidade de adaptação e superação que reside a essência da resiliência familiar. É na habilidade de transformar as provações em aprendizado, a dor em força e o sofrimento em esperança que encontramos a chave para construir um lar onde a felicidade floresça e onde o amor seja a força motriz que impulsiona cada um de nós a seguir em frente. Refletindo sobre esta jornada até aqui, compreendemos que a família não é um porto seguro imune às tempestades, mas sim um barco que, mesmo em meio às ondas revoltas, pode encontrar a rota para um porto mais calmo. A resiliência, portanto, não é a ausência de turbulências, mas a maestria em navegar, juntos, pelas águas turbulentas da vida. Que possamos, então, nos inspirar na história da família de Ricardo, para fortalecer os laços que nos unem, para cultivar a esperança e para construir um futuro onde o amor e a compreensão sejam os pilares de nossos lares. A história da família de Ricardo, desvelada em suas nuances e agruras, não é um conto isolado, mas um espelho que reflete as complexidades intrínsecas à existência humana. Em cada lar, em cada coração, ecoam as mesmas perguntas. Como construir pontes sobre os abismos da decepção? Como tecer a resiliência em meio ao caos da traição? Como transformar a dor em um portal para um futuro mais autêntico e significativo? A resposta, como a própria vida, não se encontra em fórmulas mágicas ou soluções pré-definidas, mas em um mergulho profundo na essência do que nos torna humanos, a capacidade de amar, perdoar e recomeçar. É na vulnerabilidade que reside a nossa maior força, na imperfeição que encontramos a beleza e na aceitação que descobrimos a verdadeira liberdade. A família, longe de ser um santuário imune às tempestades, é um organismo vivo, em constante mutação, sujeito às intempéries do tempo e às escolhas de seus membros. O que a define, em última instância, não é a ausência de conflitos, mas a coragem de enfrentá-los com honestidade, empatia
E compaixão é a capacidade de transformar as cicatrizes em marcas de superação, de aprender com os erros e de construir um futuro onde o amor seja a força motriz que impulsiona cada um a seguir em frente. Que a saga de Ricardo nos sirva de inspiração para cultivar a arte da escuta atenta, para praticar o perdão genuíno e para celebrar a beleza da imperfeição. Que nos lembremos que a verdadeira resiliência não se encontra na negação da dor, mas na capacidade de transformá-la em um trampolim para um futuro mais pleno e significativo. Afinal, a vida familiar é uma jornada contínua de aprendizado, um caminho sinuoso que nos leva a lugares inesperados. Em cada curva, somos confrontados com a necessidade de adaptar, de crescer e de evoluir. Em cada obstáculo, somos desafiados a encontrar novas formas de superar as dificuldades e de construir um lar onde a felicidade floresça e onde o amor seja a força que nos une. Que a história de Ricardo nos inspire a construir lares onde a verdade seja a bússola, o respeito a âncora e o amor o farol que ilumina o nosso caminho. Que nos lembremos que a verdadeira prática começa agora, no silêncio dos nossos corações e nas ações que moldam o nosso dia a dia. Que possamos, juntos, construir um mundo onde a resiliência familiar seja a base para um futuro mais justo, mais humano e mais feliz.